para a gente continuar a correção dos exercícios do capítulo 4, para a gente tentar finalizá-lo agora. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, meus amores? Sim. Sim? Ó, então nós já fizemos, né? Até o 10, não é isso? Falta só o 11. Concordam? 11, 12 e 13. Isso. Show aí? Então, beleza. Show. Peguem o livrinho de vocês, peguem o caderninho de vocês com as suas respostas. Lembre-se sempre que é importante não apagar, né? A resposta de vocês, sempre fazer a correção dentro daqueles critérios que vocês já estão acostumados, que eu sou chato para dedéu e exijo que vocês façam, tá bom? Sempre a possibilidade de melhorar. Vamos lá. Em 1949, né, em plena Guerra Fria, sobre a liderança dos Estados Unidos, que é aquele, né, que dominava, influenciava, hegemonizava o bloco capitalista no contexto da Guerra Fria, no contexto da antiga ordem mundial, criada a Organização do Tratado Atlântico Norte, a famosa OTAN, que na verdade funcionava como se fosse uma gangue militar capitaneada pelos Estados Unidos, né? Ou seja, dentro de uma justificativa de um possível enfrentamento com os socialistas, há um processo de aliança, Estados Unidos, Canadá na América, mais a porção ocidental da Europa, ou seja, a porção ocidental que não é aquela porção geograficamente pela divisão do meridiano de Greenwich, que corta Londres, mas é uma divisão do mapa da Guerra Fria, certo? Que corta ali o território da Alemanha, corta Berlim, estão lembrando? Então, a porção sobre influência capitalista, que fazia parte dessa organização. Alguns anos depois, em 1955, a União Soviética organiza sua aliança militar, chamada de Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, tá bom? Certo? Contando com a participação de países do leste europeu, com destaque aí para os chamados países da Cortina de Ferro, né? Dentro da expressão como for conhecido esses países do leste europeu que vão se aliar à União Soviética nesse contexto de Guerra Fria, né? O mundo ao bloco socialista, e outros, né, também que faziam parte do Pacto de Varsóvia na Ásia, própria Cuba, né, vai fazer parte da OTAN em determinado momento, tá certo? Beleza? Então tá aí. Aliança militar destinada a garantir a existência do sistema capitalista na Europa Ocidental. Então, o objetivo dessa aliança militar era garantir a existência do sistema capitalista na Europa Ocidental, reunindo vários países, né? França, Reino Unido, Bélgica, entre outros. Em 1955, tá aqui, ó, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em resposta à criação da OTAN, criou o Pacto de Varsóvia, que significa Tratado de Assistência Mútua na Europa Oriental, ó, Europa do Leste. Tudo bem? Certo? Em contraposição aos países que faziam parte da OTAN, que é a Europa Oeste, a Europa Ocidental, tá bom? Uma aliança militar destinada a garantir a existência do sistema socialista, tá certo? Mas não vai incorporar única e exclusivamente países do leste europeu. Inicialmente sim, mas depois vai incorporar outras áreas, tá bom? E aqui nós temos o mapa, né? O mundo bipolar da Guerra Fria, tá certo? Nós temos aqui, ó, o mundo bipolar da Guerra Fria. Que quando a gente tem uma questão de mapa, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, analisar os elementos cartográficos, os auxiliadores da cartografia. Título, legenda, fonte, né? Orientação, escala. Nesse aspecto, sempre assim, dois eu gosto de sempre destacar, sempre serão utilizados. O título, o mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria, né? E a legenda. Aqui está fazendo referência, né? Ó, essa primeira legenda, esse primeiro quadro fazendo referência aos países do bloco capitalista e aqui fazendo referência aos países do bloco socialista. Nem todos os países do bloco socialista eram alinhados, né, à União Soviética, tá bom? Mas a União Soviética, de fato, era né, a grande potência aí do bloco socialista, tá certo? E nem todos eles, então, do bloco socialista faziam parte do bloco soviético, ou seja, do bloco de associado, né, à União Soviética, dominado pela União Soviética, capitaneado pela União Soviética, controlado, hegemonizado. Como, por que você está repetindo essas palavras, esses conceitos? Porque são palavras, são conceitos corriqueiros aí nas questões, tá bom? Beleza? Item A. Entre
que grupos de países ocorreu a bipolarização geopolítica? Quando a gente fala de geopolítica, são relações de poder entre estados e seus territórios, não é isso? Representado no mapa. Qual grupo de países? Os países capitalistas e os países socialistas. Tá claro? Tudo bem aí o item A? Certo? O item A tá tranquilo? Então, Sim. né? Então, a bipolarização geopolítica, apresentada no mapa, se deu entre países capitalistas e países socialistas. Essa seria uma resposta, né? Padronizada aí para o item A. Podemos ir para o item B? Nessa época, que países possuíam armas nucleares? Primeiro, tem que lembrar do Conselho de Segurança da ONU. Certo? Quantos países nós temos no Conselho de Segurança da ONU? Isso é só um macetezinho para ficar claro para vocês. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países. 5 são permanentes. 5 têm direito a veto. E outros 10 são rotativos, com eleições, né, que acontecem de 2 em 2 anos, sem a possibilidade de reeleição. Né? Então, mandatos de 2 anos não consecutivos. Certo? Esse é o conselho responsável pela segurança, pela manutenção da paz e, ao mesmo tempo, por aprovar qualquer tipo de intervenção militar no mundo. E esses 5 países que eu falei para vocês, que têm cadeira cativa, ou seja, são membros permanentes, não saem nunca, e ao mesmo tempo têm direito a veto, ou seja, de vetar a proposta de todos os outros, são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quem foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rômulo, mas a União Soviética não existe mais. Há um processo de findar da União Soviética, a fratura em 15 repúblicas em 91. Você disse isso no vídeo. Então, qual a república vai herdar grande parte do poderio econômico, político, militar e geopolítico da União Soviética? A Federação Russa. Então, hoje a Rússia ocupa a cadeira, né, que até então era ocupada pela União Soviética. Inglaterra, França e China. Certo? Foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial que até hoje ocupam a cadeira permanente. Existem muitas críticas sobre isso. Por quê? Esse Conselho de Segurança, primeiro, ele é excludente, ele não representa a totalidade dos países, a totalidade das regiões, a totalidade dos continentes, a totalidade das culturas, a totalidade das etnias, a totalidade até mesmo das religiões. Então, muitos defendem a necessidade de reformulação desse conselho. Mas a lógica que eles defendem não é de acabar com esse Conselho de Segurança excludente, né, que favorece o interesse de um pequeno número de países e, por que não, de empresas. Mas é para ampliá-lo. Dentro dessa relação, nós temos países, né, que se apresentam como grande potencial para fazer parte do Conselho de Segurança de forma permanente, como o Japão, como a Índia, como a Alemanha. O Brasil até galgou, né, esse patamar um tempo atrás, alguns anos atrás, juntamente com esses países criamos chamados G4, né? Brasil, Índia, Alemanha e Japão, certo? Lembra-se que a Alemanha e Japão foram, né, juntamente com a Itália, eles foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, eles faziam parte do chamado eixo, né? O famoso eixo Roberto. Lembrou do macetezinho que eu dei para vocês? Roma, Berlim, Tóquio, Itália, né? Alemanha e Japão. São países que se destacam muito, né? Se destacaram muito em termos de cooperação internacional, em termos de crescimento econômico e, consequentemente, são grandes potências regionais e, por que não, né? Potências planetárias. Tá certo? Beleza? Então, esses 5 países, eles são detentores de tecnologia nuclear. Certo? Repare que a tecnologia nuclear começa em termos, tecnologia nuclear em termos bélicos, né? Para utilizar para fins não pacíficos. O primeiro país a apresentar essa devastação para o mundo foram os Estados Unidos no contexto final da Segunda Guerra Mundial, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, sobre as cidades industriais japonesas de Hiroshima e Nagasaki, com consequências nefastas que são sentidas até hoje, certo? Muitos analistas defendem que aquilo foi uma demonstração de poder por parte dos Estados Unidos, uma vez que o Japão já não tinha mais condições de se manter, né, em luta, já era uma questão de tempo ele para se render, então aquilo não foi uma estratégia militar, foi uma estratégia geopolítica. E muitos analistas apontam que foi uma demonstração de poder. Olha o que eu tenho e o que vocês não têm, sobretudo para a União Soviética. Então, olha só, eu tenho uma tecnologia militar que eu posso destruir qualquer parte que eu quiser. Então, aqui, eu não preciso nem colocar meu exército, minhas forças armadas, minha marinha, minha aeronáutica, meu exército
em jogo. Simplesmente com uma bomba eu faço um peso gigante. Em 1949, a União Soviética apresenta para o mundo também, ou seja, se apresenta como detentora de tecnologia nuclear, igualando essa balança de poder geopolítico, certo? E dentro desses aspectos, né, o que caracteriza a Guerra Fria, nós temos uma grande corrida armamentista, entre elas uma grande corrida nuclear. Então, por isso que eu gosto de usar a expressão consagrada por alguns autores, chamada de equilíbrio do terror. Por que é equilíbrio? A busca, né, pelas potências de desequilibrar essa balança e, ao mesmo tempo, por equilibrá-la. Como assim? Os Estados Unidos eles não desequilibraram a balança quando eles lançaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, apresentando esse potencial de destruição militar para o mundo? O que a União Soviética fez em 49? Equilibrou de novo a balança. Os Estados Unidos em 51 lançaram a bomba, em 1950 para 51, lançaram a bomba de hidrogênio, 400 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, desequilibrando a balança de poder. Aí veio a União Soviética, alguns meses depois, bomba de hidrogênio. E, consequentemente, essa corrida armamentista, né, estava condicionada a esse equilíbrio do terror, essa herança maldita da Guerra Fria, a utilização de energia nuclear para fins não pacíficos, tá? Além desses 5 que eu citei para vocês, Israel, né, vai desenvolver também na sequência a sua tecnologia nuclear, tá bom? Extremamente estimulada pelos conflitos com os países árabes, países, né, de orientação islâmica, né, que não aceitaram a proposta da ONU de dividir a Palestina. De fato, né, o território da Palestina foi dividido para a criação de 2 estados, um judaico, que no caso foi concretizado em 48, que é o Estado de Israel, e outro islâmico, que até hoje nunca se concretizou. Israel, pelo contrário, foi inchando a sua dominação sobre a região da histórica Palestina a partir de guerras. Mas isso aí é um assunto para outro momento. A gente vai falar disso aí lá no 9º ano, tá bom? A parte de geopolítica. Então, entenderam aqui quais países faziam parte? Só deu um macete para vocês, né? Para vocês lembrarem dos países do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, nesse momento, União Soviética, China, Inglaterra, França, mais Israel. Tudo bem? Beleza? E depois, progressivamente, outros países, né, vão desenvolver armas nucleares, como a Índia, como o Paquistão, tá? Recentemente a Coreia do Norte, tá bom? Alguns, inclusive, assim, existe assim, um indicativo de outros países terem armamentos nucleares, mas não são oficializados, não são declarados, né? Como a África do Sul, por exemplo, tá? O Brasil é uma das grandes reservas de urânio. O Brasil tem tecnologia nuclear, então, oficialmente o Brasil ainda não tem bomba nuclear, mas tem a tecnologia para fazer e tem a matéria-prima, tá bom? Nos anos 90, o governo Itamar Franco, né, que sucedeu o Fernando Collor, que foi impeachmentado, ele mandou fechar um projeto lá na Amazônia, onde durante a ditadura militar, crateras foram abertas na região amazônica com testes nucleares, para servirem de testes nucleares em parceria com o Iraque de Saddam Hussein. Olha só, isso aí você não lê em revista, não lê em jornal, em livro, e você não vê na grande mídia. Olha só que loucura, né? Mas vamos lá. Tudo bem na B, gente? Vamos para C, então. Qual era a condição de Cuba no mundo bipolar em 1980? Cuba era alinhada, né, à União Soviética, tá bom? Então aqui, ó, Cuba estava aqui, ó, nessa parte aqui da legenda, ó. Países aliados ao bloco, então era um país aliado ao bloco socialista por acordos de cooperação militar e tratado de amizade, tá bom? Cuba tá aqui, ó. Show aí? Certo? Tranquilo? E da China? Então, a China era um país socialista que até um determinado momento era um grande aliado da União Soviética, inclusive a União Soviética apoiou a Revolução Chinesa, né? A Revolução Chinesa liderada por Mao Tse-tung, mas principalmente depois de 53, com a morte de Stalin, as relações ficaram estremecidas entre União Soviética e China, uma vez que a China não vai aceitar essa submissão a Moscou. Então mantém-se, né, uma orientação socialista, mas em separado, né, não associado à União Soviética, dentro dessa disputa aí no bloco socialista. Uma situação interessante. Depois da Revolução Chinesa, que foi concretizada em 49, criando a República Popular da China, a parte continental, o Partido Nacionalista, o Partido Kuomintang, liderado por um cara chamado Chiang Kai-shek, ele foge da ilha
e vai se estabelecer um governo, foge do continente, vai se estabelecer esse governo numa ilha. Uma ilha que naquele momento era chamada de Formosa, hoje Taiwan, formando ali um governo que vai ser reconhecido pelos capitalistas como representantes dos chineses, ou seja, os capitalistas da Guerra Fria, num determinado momento inicial da Guerra Fria, logo após a Revolução Chinesa e se estendendo por alguns anos, não reconheciam a República Popular da China, a China socialista, a China, né, liderada por Mao Tse-tung, como representante dos chineses, mas sim Taiwan. Quando a China se afasta da União Soviética, iniciam-se negociações com os Estados Unidos. E o que acontece? Taiwan, então, perde seu assento na ONU e a China continental, a China, a República Popular da China, reassume. Olha só que interessante. Então, Taiwan, hoje, para os chineses, é visto como uma província rebelde. A China quer reintegrar Taiwan, e a proposta, né, mais defendida hoje é reintegrar Taiwan aos moldes do que aconteceu com Hong Kong, que foi devolvido pela Inglaterra em 1997 à administração chinesa, e a China se comprometeu a, né, manter uma liberdade econômica dentro de um sistema conhecido como um país, dois sistemas. Mas isso vocês vão estudar também bastante, mais tarde, inclusive no 9º ano em História, tá? Certo? Só para a gente agregar valor. Tudo bem? Então, para responder a questão C, era só olhar para a legenda, né? Então, nós temos aqui Cuba, e aqui a gente está falando da China, né? Tá aqui, ó, país socialista, não aliado, não associado à União Soviética. Tudo bem na C? Vamos na D? Qual era a situação geopolítica da América Latina? Então, estamos aqui, ó. E da África em relação às duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Se a gente olhar aqui, por exemplo, na legenda da América Latina, apenas Cuba e Nicarágua não eram, né, capitalistas, aliadas aos Estados Unidos. Tudo bem? Todos os outros países eram. Aqui na Nicarágua foi até interessante que você tem uma guerrilha, influência cubana, uma guerrilha para lutar contra, né, governos extremamente excludentes, e os Estados Unidos bancaram os chamados contra para lutar contra a Revolução Sandinista. Os contra, justamente os contra-revolucionários, tá certo? Não sei se foram vocês que citaram aqui na aula passada, não sei se foi, não sei quem foi, como, por exemplo, os Estados Unidos bancavam traficantes, bancavam contrabandistas, inclusive com apoio da CIA, para levar ilegalmente, não oficialmente, armas para os contra. Tá legal? Certo? E a África em relação às duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Quando a gente fala da África, né, gente? A África, vocês vão perceber aqui na imagem, que ela era dividida entre países aliados ao bloco socialista por acordos de cooperação militar ou por tratados de amizade. Tudo bem? Como vocês podem perceber, a Argélia aí, ó. Tá, ó. Argélia, Mali, Líbia. Estão vendo aqui no mapa? Angola, né? Moçambique, certinho? Etiópia, por exemplo, tá? E países aliados, né, ao bloco capitalista por acordos de cooperação militar, né? Como, por exemplo, aqui vocês estão vendo o Egito, tá vendo aí, certo? Vocês estão vendo o Egito, Marrocos, entre outros países. Tudo bem? Certo? Só que tinha um detalhe também. Nós tínhamos países não alinhados. Lembraram daquela explicação que eu dei para vocês, não alinhamentos? Teoricamente, países neutros, né? O problema é que não tinha como ficar neutro num contexto tão complexo de Guerra Fria, mas a proposta era de não alinhamento. Os países não alinhados, né, aos interesses dos Estados Unidos e da União Soviética. Tá claro para vocês? Tá tranquilo aí? Na D? Olha aí. A OTAN, no período da Guerra Fria, foi uma aliança militar somente entre Estados Unidos e países da Europa Ocidental? Não. Você não vai começar uma resposta com não. Vocês sabem que não pode. Por quê? Qual é a explicação? Que o Canadá, país, Estado nacional do continente americano, também fazia parte da OTAN. Tá claro aí, a D? Perdão, a E? Tá claro para vocês? Certo? Visto que o Canadá, né, país localizado no subcontinente América do Norte, ou seja, né, um país, um estado americano, também fazia parte da OTAN. Então não era somente entre Estados Unidos e países da Europa Ocidental, da Europa capitaneada pelos Estados Unidos, influenciada pelos Estados Unidos, a Europa capitalista. Tudo bem aí? Certo? Alguma dúvida não? Certinho? Tudo certo? Tudo no esquema? Tá?
eu acho que não vai dar tempo da gente fazer com tranquilidade. A questão número 12, tá? Mas vamos tentar fazer, ó. Mundo, habitações precárias. Então a gente pode perceber que quando a gente fala de habitações precárias, utilizando sempre aquela expressão que eu expliquei para vocês, aqui o IBGE está utilizando recentemente, ou seja, nos últimos anos, né? Já há alguns anos, utilizando a expressão aglomerados subnormais, que tem infraestrutura sub e abaixo, né? Abaixo da normalidade em padrões de saneamento básico, construção da estrutura da engenharia civil, né? Acessibilidade, ou seja, uma situação extremamente precária, tá bom? A ONU gosta de utilizar a expressão assentamentos precários, tá certo? O título do mapa tá habitações precárias. Reparem que essas habitações precárias, elas são concentradas principalmente nos países de menor padrão de desenvolvimento. Vocês concordam? Beleza? Os países subdesenvolvidos. Com destaque para regiões da América Latina, para grandes porções da África, sobretudo da África subsaariana, e para regiões do sul e sudeste asiático, principalmente. Tá claro para vocês aí no mapa? Tá? Então, beleza. Aí nós temos uma questão, né? A relação entre esse mapa que mostra, né, as habitações precárias, e a regionalização do mundo segundo os níveis de desenvolvimento econômico e social, representada na figura 24, né, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Obviamente que sim, né? Você não vai responder a questão iniciando com sim, mas como que a gente pode falar? A gente pode perceber que países, né, com os menores percentuais de habitações precárias são justamente do tipo norte, vocês concordam? E os países com maior número de habitações precárias estão no tipo sul. Concordaram? Beleza? Tranquilo? Então vocês vão desenvolver a resposta de vocês com base, né, nesse entendimento aí. Beleza? Tudo certinho, não? Vamos aqui para 13. Celso Furtado, 1920. 1920-2004, não é para vocês entenderem, assim, decorarem a data de nascimento dele ou a data de falecimento, mas para vocês entenderem o contexto, né, que esse importante intelectual brasileiro, esse importante economista brasileiro viveu. É um dos grandes nomes da economia brasileira no período, tá? Foi um importante economista e intelectual brasileiro que contribuiu de modo significativo para se pensar o Brasil por meio de livros e artigos. Em um livro de 2002, né, ele escreveu o seguinte fragmento de texto, que apesar de passados tantos anos, ainda é considerado atual em termos, né, de entendimento. Cabe a pergunta, houve desenvolvimento? Primeiro, lembra que eu expliquei para vocês? Crescimento econômico não significa desenvolvimento social. Vocês concordam? Olha o exemplo do Brasil. Hoje o Brasil está entre a 9ª e a 10ª economia do mundo. Já chegou a ocupar a 6ª posição alguns anos atrás, mas principalmente a partir de 2014, o Brasil foi perdendo posições no ranqueamento entre as principais economias. E a tendência é que perca ainda mais, segundo relatórios, né, do FMI e do Banco Mundial. Tá bom? Em termos de índice de desenvolvimento humano, o Brasil está em qual posição? 79ª posição. Olha que desigualdade. Está entre as 10 maiores economias do mundo, mas em termos de índice de desenvolvimento humano, está ocupando a 79ª posição. Olha só que loucura, olha que contradição tão grande. Então, crescimento econômico não significa desenvolvimento social, tá? Ao mesmo tempo, consumo não significa cidadania. Então, o fato de você ter um celular não significa que você tem um emprego digno, que você tenha saúde, educação, né, digna, previdência social, né, saneamento básico, segurança, cultura respeitada. Isso não é garantia, tá bom? Outro indicador, por exemplo, que eu apresentei para vocês, o índice de Gini, né? Gini que tem a ver com um economista italiano, né? Que afere o grau de desigualdade existente entre países e regiões. Vocês lembraram isso? Qual posição que o Brasil ocupa hoje entre os mais desiguais do mundo? Lembraram? É a 9ª. O Brasil ocupa a 9ª posição entre os mais desiguais do mundo. Tá bom? Não. O Brasil não se desenvolveu, modernizou-se. O desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em conjunto é beneficiada. Olha só que situação interessante, tá? Beleza? Vamos pegar um exemplo recente. Olha os Estados Unidos. Um país riquíssimo, o maior PIB do mundo. Olha como que a população está sofrendo com a pandemia. É o país que mais tem mortes.
certo? Sobretudo em áreas de predomínio de população negra, afrodescendente, população latina. Por quê? Lá não existe um sistema único de saúde. Lá o serviço de saúde ele é privado, ele é excludente, então a população não tem grana para isso, né? O país que melhor vem enfrentando, segundo eu estava vendo reportagem agora da OMS, né? O país que mais bem vem enfrentando a pandemia é o Vietnã, que tem mais de 20 dias que não tem nenhum caso registrado. Olha só que loucura. A Alemanha se destacando, países europeus nórdicos se destacando, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Cuba se destacando, né? E podem perceber que no exemplo que eu dei para vocês, são países com uma economia muito menor que a da brasileira, tá bom? Então a questão da pandemia também está diretamente relacionado ao desenvolvimento socioeconômico, já que eu posso criar uma questão sobre isso para vocês, tá bom? Pergunte aos seus familiares se o Brasil se modernizou e quais exemplos eles poderiam citar, tá? Por exemplo, que eu citei agora para vocês, que eu discuti com vocês, né? Beleza? Que eu discuti com vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala de modernizar, a gente pode falar de expansão de telefonia, de redes de telefonia. Por exemplo, na minha época era muito caro ter um telefone. Hoje em dia é muito mais acessível, tá legal? Então, processo de modernização, obviamente, para atender os interesses empresariais. Internet. Olha só, a internet há bem pouco tempo atrás não era possível. Então, por exemplo, essa nossa ferramenta aqui de aula remota, isso não seria possível há alguns anos atrás. Só que notem que existem Brasis, né? A grande maioria dos estudantes estão excluídos desse processo. Eles não têm acesso a isso, né? Entre eles professores também, escolas que não apresentam essa infraestrutura, sobretudo, né? Escolas públicas. Então a desigualdade permanece. O Brasil se moderniza, mas não é, o conjunto da população é beneficiado. Perceberam ou não? Certo? A gente pode falar do comércio que se modernizou, né? O maior número de automóveis, né? O turismo, né? Assim que fica mais acessível em termos de viagens aéreas. Tá legal? A gente pode falar de modernização, mas não há um desenvolvimento, tá bom? Na B, você concorda com o autor que não houve desenvolvimento, mas apenas modernização no Brasil? Assim, obviamente espera-se que você, né, tenha ter esse entendimento também. E você coloque a explicação para dar argumentação, para dar peso, né, na sua justificativa. Então, vocês podem se valer sobre, por exemplo, o IDH. Então, vocês podem dizer, né, assim, apresentar que grande parte, né, da população brasileira ainda vive em condições precárias. Olha só, uma parte da população brasileira não tem segurança alimentar, não sabe se vai comer. O desenvolvimento ocorre quando a população em seu conjunto é beneficiada, como está dizendo o texto. Então, tudo bem? Nem toda a população brasileira se apresenta como revela o IDH, né? Que posiciona o Brasil com IDH elevado. Tá? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, meus amores? Tudo tranquilo? Não, sim.